gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda e eu estou cursando o quarto período de Ciências Biológicas na Uniandrade. Hoje eu vim aqui falar sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Só que antes de falar sobre o que são cada uma delas, eu preciso explicar um pouco como o que é mistura. Misturas são junções de duas ou mais substâncias e elas podem ser simples ou compostas. Substâncias simples são quando tem apenas um elemento, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é O2, ou seja, tem duas moléculas do mesmo elemento. E substâncias compostas é quando tem dois ou mais elementos, por exemplo, o H2O, a nossa água. H2O tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, formando assim uma substância composta. Para eu explicar sobre misturas homogêneas e heterogêneas, eu vou precisar de algumas coisas que todo mundo tem em casa. O primeiro é a água. Aqui eu estou usando suco, o açúcar, óleo de cozinha e álcool. Esse álcool está vermelho porque eu coloquei um pouco de corante para poder ajudar na visualização. E para misturar essas substâncias eu vou usar palitinhos. Primeiro, eu vou pegar um copo de água e vou vir com o açúcar. Vamos despejar o açúcar aqui. E agora eu vou misturar. Quando você faz isso, a água ela vai ficar sim um pouco mais esbranquiçada, mas você vai ver que todos os componentes de açúcar eles vão se diluir na água. Quando uma substância é diluível em outra, ela é chamada de mistura homogênea. Ó, como vocês podem ver, a água ela tá um pouco mais esbranquiçada, só que os cristalzinhos de açúcar, conforme você vai mexendo, eles vão se diluindo e vão se tornando um só. Viu? Vou pegar uma outra substância aqui, que é o nosso suco. O suco de pacotinho, ou o suco que você consome em casa, ele é uma mistura típica de mistura homogênea. Porque quando você coloca ele na água e mistura, é muito difícil ter alguma outra substância, tipo, substâncias do suco visíveis. Geralmente ele vai se transformar em um líquido completamente homogêneo. Ou seja, as duas substâncias vão se unir e vão se tornar uma só e não vai haver nenhuma repartição. Ou seja, para uma mistura ser homogênea, ela precisa ter apenas uma fase aparente. O que é a fase? Eu acho que vai ser melhor para vocês visualizarem na mistura heterogênea. O hétero vem de diferente, ou seja, são misturas que não se misturam. Elas não conseguem se dissolverem entre si. Por exemplo, eu peguei a água e o óleo de cozinha. Eu vou jogar o óleo dentro da água e você vai ver que eles não vão se misturar. Não importa o quanto você mexa, eles sempre vão ser a mesma coisa. Entende? Ó, dá pra ver certinho uma fase e duas fases. Fases são isso, quando você consegue ver visivelmente uma repartição entre os elementos. E aqui temos o álcool. Essa parte eu vou deixar para depois, para mostrar para vocês. Tá, mas por que acontece isso de uma mistura se misturar e uma não se misturar e os dois ficarem difusos? Bom, é muito fácil, porque quando você tem duas substâncias que elas são semelhantes entre si quimicamente, ou seja, por fase molecular, por atrito, elas têm mais facilidade de se misturarem entre si. Agora, eu vou fazer o exemplo do álcool com a água. O álcool com a água, vamos misturar e ver o que acontece. E vocês mesmos vão dizer se ela é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Vou aproximar aqui da câmera e parar de mexer. Bom,
claramente isso aqui é uma mistura homogênea. Por quê? O álcool e a água, elas têm estruturas muito semelhantes quimicamente. É por isso que elas se misturam. Isso é diferente do álcool da água com o óleo. O óleo de cozinha, ele tem muito mais gordura em sua fórmula. E a gordura, ela tem componentes totalmente diferentes da água. Por isso que eles não se misturam, não importa quantas vezes você ficar mexendo e tal. Uma coisa que pode mudar isso é quando eles são colocados em estados físicos diferentes. Por exemplo, se eu aquecer o óleo com a água, as moléculas vão se misturar um pouco melhor. Elas não vão ficar totalmente juntas, totalmente dissolvidas, mas elas vão se misturar um pouco melhor. Só que tem uma grande diferença quando o assunto é misturas e quando o assunto é sistemas. Por exemplo, se eu pegar um copo com gelo, aqui é um gelo, e água, e misturar, vai ficar água com gelo. Simples, né? Só que isso aqui é uma mistura ou é um sistema? Um tempinho para resposta. Quem falou que isso daqui é um sistema, acertou. Os sistemas é quando possuem substâncias puras. Substâncias puras é quando não tem nenhum outro componente junto. Por exemplo, a nossa água destilada. A água destilada é só água pura. Ela não vai ter nenhum outro componente. Mas quando você mistura dois componentes com estados diferentes, por exemplo, o líquido e o sólido, eles se transformam em um sistema heterogêneo, ou quando tem a mesma substância, só que em dois estados diferentes, o água e o gelo. Para ver se fixou bem a matéria, eu vou fazer um pequeno teste de conhecimentos. A pergunta 1, assim, vai funcionar assim, eu vou fazendo perguntas e vocês vão respondendo conforme for. Se precisar de um tempinho, pausa o vídeo e responde. A pergunta 1 é: o nosso ar atmosférico é uma substância homogênea ou uma substância heterogênea? Bom, o ar atmosférico é uma substância homogênea. Se você pegar agora e olhar para o céu, você não vai conseguir distinguir os gases. Ou seja, todos os gases são de misturas homogêneas. Todos os gases conseguem se misturar. Então, isso que a gente respira são misturas homogêneas. E o leite? Bom, o leite é uma mistura heterogênea. Tá, mas se eu pegar o leite e ver agora, eu não vou conseguir distinguir as partes. Sim, porque mesmo ela não seja visível ao olho nu, ela é visível microscopicamente. Então, às vezes, você pode pegar uma substância e ela parecer diluída completamente uma com a outra. Só que quando você pega e coloca ela no microscópio, você vai conseguir ver diferentes estados entre elas, diferentes fases. É a mesma coisa com o nosso sangue. O nosso sangue é uma mistura heterogênea. A pergunta 3. A água e o gelo são o quê? Bom, como eu disse, a água e o gelo são um sistema heterogêneo. Sistemas, como dito anteriormente, é quando tem uma mistura com duas substâncias. Desculpa. É quando tem uma substância misturada com dois estados diferentes e elas são visíveis. Por exemplo, a água normal e a água em estado do sólido. Tá, mas e a água que bebemos? Aquelas que a gente compra em garrafinha em mercado ou farmácia, ela é o quê? Por incrível que pareça, a água que bebemos é uma mistura heterogênea. Tá, mas por quê? Porque, diferente da água destilada, que é o que a gente usa em laboratórios, que é somente água, a água em que bebemos é misturada com sais minerais, o que faz com que a gente tenha mais hidratação conforme a gente beba. E mesmo que a gente não veja a olho nu, os sais estão lá e a gente vai conseguir ver eles normalmente. É por isso que a água que bebemos é uma mistura homogênea. Misturas homogêneas que a gente pode ver facilmente durante o nosso dia a dia, como a gente viu,
foi a nossa água, a água e o álcool, a água com açúcar, o suco, ou também, por incrível que pareça, o cadeado. O cadeado são misturas homogêneas sólidas. Tá, mas como assim? O cadeado é uma mistura de dois componentes, que é o cobre e o zinco. O zinco, o cobre com o zinco, quando eles são juntos, eles formam um latão. O cadeado é feito de latão. Então, nada mais é do que uma mistura homogênea sólida. E misturas heterogêneas, que a gente vê bastante no dia a dia, é a água e a areia, a água, o óleo, o sangue e o leite. Bom, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me perguntar. E é isso, um beijo e até a próxima!